No vídeo de hoje eu quero falar sobre o preço do Bitcoin que vem subindo no dia de hoje, então alta de 1,09% em dólar e alta de 1,35% em reais. Bitcoin é acima dos 600 mil reais e também acima dos 112 mil dólares. E vamos falar aí sobre a possibilidade de novas máximas aí para o preço do Bitcoin nas próximas semanas. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo eu gostaria de lembrar que nós temos uma parceria com a BIPA e você pode utilizar o cupom Satoshi para ganhar até R$ 100 em Bitcoin. A BIPA é uma exchange bem fácil de utilizar, aí, bem intuitiva a interface deles, e eles têm cartão cashback em Bitcoin, soluções na Lightning Network, enfim, várias soluções bitcoinheiras. Então se você tem interesse, dê uma olhada na descrição do vídeo com todas as informações e com o link aí do cupom, certo? Então voltando aqui para o preço do Bitcoin, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, e esse vídeo deve sair imediatamente, porque é aquela atualização clássica que a gente faz aqui no canal. Então o preço do Bitcoin é 112 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo e se valorizando. Vamos falar sobre o preço de vários ativos e depois eu vou tentar dizer por que eu acredito que existe uma grande possibilidade da gente atingir novas máximas aí nas próximas semanas. Lembrando aí que a última máxima do Bitcoin foi em torno de um pouco acima de 124 mil dólares. Então ele corrigiu, o preço do Bitcoin corrigiu desde então em torno de 8 a 9%, certo? E agora estamos em 112 mil dólares. Lembrando que nada disso é uma dica de investimentos, é o disclaimer que a gente sempre faz aqui no canal. Bom, então o dólar americano também subiu um pouco hoje, mas ainda abaixo dos 5,5. Então, particularmente, né, se a gente levar em consideração o cenário histórico do dólar, recentemente o dólar passou de 6, mas agora com taxa Selic bastante alta, taxa Selic em 15% e possibilidade de queda de taxa de juros nos Estados Unidos, a gente vê o dólar um pouco mais fraco aí em relação às moedas no mundo inteiro. Isso faz parte um pouco da política norte-americana. Por quê? Porque a dívida dos Estados Unidos está crescendo cada vez mais e simplesmente para conseguir rolar a dívida, para conseguir fazer a manutenção dessa dívida, é necessário uma moeda um pouco mais desvalorizada, porque isso faz com que a dívida se desvalorize também. Quando a gente tem taxa de juros mais baixa aí nos Estados Unidos, é mais fácil rolar a dívida, mas é mais difícil manter aí investidores internacionais com dinheiro no país. Eu não estou dizendo se essa política é boa ou não, particularmente eu acho que expansão da base monetária é ruim de uma maneira geral, né, num cenário mais amplo. A gente vê a perda de poder de compra do dólar e do real ao longo do tempo. O ideal seria uma moeda deflacionária ou com uma inflação decrescente, como o Bitcoin, por exemplo, minha opinião pessoal. Mas agora descrevendo o que está acontecendo, é basicamente isso. Então, aumentou aí a possibilidade, pelo menos por parte da percepção dos analistas de queda de taxa de juros nos Estados Unidos, e no Brasil a gente tem uma taxa de juros relativamente alta, pelo menos nominalmente, de 15% de taxa de Selic, né? Então essa diferença aí, esse spread de taxa de juros faz com que o dinheiro fuja menos do país, mesmo com todas as complicações políticas e econômicas que a gente tem. Então o dólar ainda está abaixo de 6 aí, mas também segue com uma leve alta no dia de hoje. E então agora já começando, né? Porque eu acho que a gente pode ter novas altas aí no preço do Bitcoin, caso a gente continue com uma economia crescente no mundo, justamente porque a gente está vendo a valorização de vários ativos, talvez aí a possibilidade de redução de taxa de juros nos Estados Unidos, aumento da liquidez. Então a gente está vendo, por exemplo, o ouro se valorizando aí um pouco menos de 1% no dia de hoje e também se valorizando nos últimos dias, tá? O ouro está muito próximo aí da máxima histórica, se a gente pegar aqui o máximo. Na verdade está na máxima histórica, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo. SP500 também se valorizando hoje, também muito próximo da máxima histórica, e a gente vê essa relação entre liquidez global e preço do Bitcoin, que eu já mencionei algumas vezes, como consta aqui no artigo da Lynn Alden, onde ela fala exatamente sobre a relação entre liquidez global e preço do Bitcoin. E é o que a gente está vendo, então, vários ativos se valorizando. A gente viu um aumento significativo de liquidez global desde 2008, não à toa, e a Bolsa nos Estados Unidos, que é o principal índice de ações aí do mundo, se valorizou mais de 850% em dólar. O ouro também está muito próximo da máxima histórica. Então, justamente essa liquidez global que vem promovendo a valorização de vários ativos pode levar aí a valorização, inclusive, do Bitcoin, que está aparentemente em um ciclo de alta. Então, a gente teve um momento de alta em 2013, outro em 2017, outro em 2021 e agora em 2025, e aparentemente essa tendência pode não ter acabado ainda, principalmente quando a gente olha para vários indicadores que eu já mencionei em outros vídeos. Então a gente vê a queda de volatilidade no preço do Bitcoin e a gente não vê em nenhum indicador aqui, Bitcoin Mayer Multiple, Rainbow Chart, Bitcoin Long Term Power Law,
o indicativo de um esgotamento de topo, né, de fim de ciclo de alta. Claro, a gente não tem bola de cristal, né, é algo que a gente fala com muita frequência aqui também, justamente para dar a entender que a gente não tem como prever perfeitamente o mercado, a gente tem simplesmente como analisar alguns dados, algumas informações e tentar entender o que está acontecendo com uma certa probabilidade maior de acerto, certo? Então a gente está vendo o mercado como um todo subindo, inclusive o Bitcoin, e particularmente me parece muito possível a gente observar novas máximas aí históricas ainda nas próximas semanas, ainda neste ciclo, né? Seguindo aqui então, temos o Ibovespa caindo no dia de hoje, uns poucos ativos aí que eu mencionei até agora que vai cair, mas eu vou falar sobre mais alguns ainda, então um pouco menos de 1% de queda no dia de hoje. Temos toda a instabilidade política e econômica no Brasil, e muito embora o Ibovespa esteja próximo da máxima histórica, quando a gente olha para o Ibovespa em dólar, a gente vê aí realmente onde está o Ibovespa em dólar? Está aqui. Quando a gente olha para o Ibovespa em dólar, a gente vê realmente o problema aí da Bolsa Brasileira, político-econômico no Brasil. Então, quem comprou o Ibovespa em 2010 segurou até hoje, perdeu dinheiro. Então, esse ganho todo que parece que aconteceu... Opa, aqui não é o Ibovespa, né? Aqui. Depois eu vou falar ali sobre a Argentina. Mas todo esse ganho que parece que aconteceu, na verdade, foi um ganho nominal. Na verdade, não aconteceu um ganho real de fato. Simplesmente quando a gente corrige pelo dólar, isso fica visível, né? Mas quando a gente corrige, por exemplo, para expansão da base monetária, que é a inflação real, M2, por exemplo, aí sim a gente vê que de fato foi uma armadilha, entre aspas, né, em termos de rentabilidade, porque todos os ganhos foram nominais e não ganhos reais. Então a gente vê o Ibovespa aí numa situação bastante ruim, não é de hoje. Banco do Brasil também, queda de 2% no dia de hoje. Nos últimos 6 meses, mais de 25% de queda. Então a gente está de olho aí no Banco do Brasil, porque a gente está vendo o afastamento do Brasil aí em relação a países livres, né? Estados Unidos e talvez mesmo até a Europa. Então isso pode impactar o sistema financeiro brasileiro, inclusive, e as ações do Banco do Brasil são ações que estão sofrendo bastante aí com essa questão desse distanciamento diplomático entre o Brasil e os países envolvidos, como os Estados Unidos, por exemplo, né, países mais envolvidos e mais livres aí do que o Brasil, o que potencialmente pode gerar um afastamento em relação à Europa, porque basicamente o dólar é uma das principais moedas hoje no mundo, a principal, na verdade, né, e o sistema financeiro global, ele passa pelo dólar, então existe essa interdependência entre o sistema financeiro muito grande aí com os Estados Unidos, com o dólar, e o Banco do Brasil está sofrendo mais que os outros, porque é um banco que acaba sofrendo aí essa influência política um pouco maior e a gente está com um problema grave político aqui no Brasil. Bom, MicroStrategy aqui então é interessante porque a MicroStrategy é uma das principais Bitcoin Treasury Companies, embora o Bitcoin esteja se valorizando hoje, a gente esperaria uma valorização ainda maior na MicroStrategy, mas não, a MicroStrategy está aí com uma correção no dia de hoje. E tem a discussão, né, da MicroStrategy entrar ou não no SP500, então isso daí pode... estar influenciando no preço da MicroStrategy especificamente hoje, descolando um pouco da variação do preço do Bitcoin. E aqui, talvez, uma das variações mais expressivas no dia de hoje, e muito importante, é a questão aí da Bolsa da Argentina, com uma queda de 9,81%, então uma queda brutal em dólar, isso aqui é em dólar, certo? Então a Bolsa da Argentina basicamente pulou de um penhasco hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, e vamos tentar entender o motivo. E para tentar entender isso, eu trago essa notícia aqui do G1, que saiu agora há pouco, né? Então, peso, títulos e bolsa despencam após derrota de Milei em eleições legislativas em Buenos Aires. As ações caíram mais de 13% no início das negociações, enquanto os títulos soberanos recuam mais de 6% antes da abertura oficial. Então, teve uma eleição agora em Buenos Aires, a gente vai ter, se eu não me engano, em outubro, a eleição presidencial na Argentina, e o que acontece? Na verdade, a Argentina estava numa crise tremenda aí, muito parecido com a crise que o Brasil está arrumando, talvez uma forma menos acentuada de uma crise estilo Venezuela. Basicamente, o socialismo aí na América Latina tem um histórico grande e vasto de trazer fracasso e miséria aí para os povos latino-americanos. Bom, e o que acontece então? A Argentina conseguiu reverter este ciclo, né, com a perspectiva de eleição no Milei, aí a bolsa já começou a subir e vários indicadores começaram a, né, já precificar essa melhora econômica, e o Milei foi eleito em novembro de 2023, então desde então
A bolsa da Argentina e o ETF da Argentina cotado em dólar já se valorizou aí quase 80% em dólar agora, porque teve essa queda brutal, né? Mas desde o topo tinha se valorizado mais de 100% em dólar muito rapidamente. E agora está caindo, o que pode ser bastante preocupante aí, principalmente para os nossos irmãos aqui na Argentina, mas também para a América Latina de uma maneira geral, porque se por acaso a Argentina reverter aí esse trajeto, essa trajetória de liberdade econômica, facilidade de fazer negócios, de desburocratização, redução de impostos que o Milei vem implementando, pode ser que os argentinos voltem a ter aí um cenário bastante difícil. Não que o cenário não esteja difícil lá ainda, porque demora um certo tempo até as mudanças começarem a surtir efeito e melhorarem de forma mais significativa a vida da população. É como se fosse um bêbado, né, que está embriagado e quando ele para de beber, é ruim, ele tem ressaca, mas é um processo natural aí para que seja possível curar aí o bêbado do alcoolismo, né? Então é doloroso aí cortar gastos, reduzir impostos, mas e liberdade econômica de uma maneira geral, principalmente no início, mas é o que vai levar aí no médio e longo prazo a prosperidade. Então, enfim, estamos de olho aí na Argentina, é algo realmente bastante expressivo aqui, essa queda de quase 10% aí na Argentina no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tomara aí que a gente tenha um cenário positivo para a Argentina. Lembrando aí algumas notícias importantes sobre a Argentina dos últimos meses. Então, por exemplo, agora com mais liberdade econômica e mais facilidade de fazer negócios, mais de 4 milhões de argentinos deixaram a situação de pobreza, então, sob o governo Milei. E também o crescimento da Argentina é estimado em mais que o dobro do crescimento brasileiro aí para 2025. Então, vamos ver se a Argentina vai continuar aí neste caminho de prosperidade ou se realmente a gente vai ter um problema aí mais grave na Argentina, com a volta aí do populismo na Argentina. Enfim, vamos ficar de olho aí no que vai acontecer. Bom, esse foi o resumo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, clicar no sininho, inscrever no canal, ficar à vontade na seção dos comentários. E se vocês gostam bastante aí do conteúdo do canal, querem apoiar e possibilitar que a gente grave mais vídeos aqui no canal, com mais qualidade, mais frequência, então considere apoiar também financeiramente o canal, fazendo parte da área de membros, mandando super thanks e por aí vai. Bom, mas simplesmente pelo fato de você ter acompanhado até aqui, deixar seu like já ajuda muito também, fico muito feliz com a presença de vocês e vejo vocês num próximo vídeo ainda hoje ou amanhã aqui no canal. Um grande abraço e até mais.